todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos céus, ao som da sua voz, o imenso se desfaz. Não há outro nome comparável ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo cheiro dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia, nós confessamos o teu santo nome. Nós nos curvamos diante do poder que há neste nome, Deus. No nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia. Nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gelson. Aleluia. Boa noite a todos. Boa noite. A paz do Senhor. Vamos estar de pé. Se você tem a sua Bíblia, Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. 13 a seguir. Mateus 19, 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos,
partiu dali. Amém? Podem se assentar. Pai, nós te louvamos por tua palavra, e que o teu Espírito possa nos dirigir de maneira que a bênção do Senhor alcance corações, mentes, alcance vidas neste lugar. Entrego a minha vida, a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Seja conosco, Pai, por teu infinito amor, por tua infinita misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, quando olhamos para esse texto, e eu vou trazer à memória uma cena que comoveu muitos nesta semana, eu até devo ter postado uma foto de uma pequena criança de apenas 8 meses que partiu e até então foi constatada morte súbita. E muita comoção, muita lágrima, mas o que eu vi, e a cena é real, é que uma criança partindo para o Senhor, e aqui o texto vai confirmar isso, não há dúvida de que ela está nos braços do Pai, não há dúvida de que ela está muito melhor do que todos nós. Eu vou dizer algo que talvez soe até mal para alguns ouvidos, mas muitos que partiram como criança, como inocentes, há uma esperança verdadeira, né? Não há dúvida de que estão no reino dos céus. Porém, nós amadurecemos, crescemos, e muitos dos que vivem hoje sobre a face da terra, eu confesso e digo isso entre aspas, né? Seria melhor que tivessem partido também como criança, não perderiam a eternidade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o que nós vemos é que a Bíblia vai falar sobre consciência. A Bíblia vai nos chamar a atenção sobre a voz que fala no interior do nosso coração. E Deus nos dotou desta consciência para que por ela pudéssemos também perceber aquilo que é certo, aquilo que é errado, pudéssemos olhar com mais cuidado os nossos passos, as nossas decisões. Quando nós olhamos para 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1 e 2, o texto vai dizer que muitos vão ter sua consciência cauterizada. Eu não sei se vocês já perceberam, mas essa palavra cauterizar tem muito a ver com... Antigamente se fazia isso, não sei se ainda tem essa mesma atitude hoje. Alguns animais, né, quando davam umas bicheiras, umas coisas, eu não sei, se pegavam alguma coisa quente do fogo e queimava, parece para cauterizar, alguma coisa nesse sentido. Cauterizar a consciência, em outras palavras, seria estar insensível à voz do Espírito, a voz que certamente nos guia para aquilo que é correto, aquilo que é certo. E o que é que nós vemos? Muitos nascem, e eu creio que aqui também nós poderíamos constatar isso, não perdem a sensibilidade de ouvir a voz da consciência. Sempre que erram, a voz está falando: olha, você não fez bem feito, isso ficou ruim, procura se consertar, busca acertar. Alguns conseguem ainda ter a sensibilidade de ouvir esta voz, se arrependerem do erro que cometeram e buscar acertar. Eu vou perguntar, tá bom? Mas você só levante a sua mão se você de fato quiser. Quantos aqui ouvem a voz da consciência? Deixa eu ver, levante a sua mão. Alguém ouve? Tem algumas pessoas aí levantando as mãos. Então essa voz, ela fala conosco, mas só que algumas pessoas perderam essa sensibilidade. Esta voz ficou esquecida, por quê? A Bíblia fala que fica cauterizada, por quê? Alguns rejeitam tanto de ouvir esta voz, que essa voz ela vai se apagando ou cauterizando. E muitos já não conseguem ouvir mais esta voz. Eu estive conversando com uma pessoa tempos atrás,
porque ninguém é perfeito, e na atitude de querer ajudar esta pessoa, nós fomos aconselhar dizendo: olha, isso que você fez não foi correto, é melhor que você ande assim, faça assim, há tempo ainda para acertar e tal. A pessoa não aceitou, continuou no seu próprio caminho, e 2, 3 dias depois alguém sonhou com essa pessoa e me procurou. Falou: pastor, eu tive um sonho com fulano estranho. Olha o sonho, irmãos, o sonho parece até, enfim, cômico, né? Por quê? Olha o que ele sonhou. Eu sonhei com fulano e quando eu olhei para ele, na testa dele estava escrito consciência. Parecia que era um adesivo, né? Na testa grudado, consciência. E no sonho, quando eu olhava para ele e via a palavra consciência, ele, como quem desdenha, quem despreza, ele pegou assim, descolou da testa, tirou e jogou fora como se alguém desprezasse. Eu falei: entendi. Não ouve, está cauterizado, então jogou a consciência fora. Não ouve nem mais a voz da consciência, quanto mais ouvir a Deus. Nós precisamos orar para que Deus venha trazer sensibilidade a muitos. O texto que nós vamos estar enfatizando, ministrando, tem a ver com arrependimento. Se você pegar Mateus 3, vamos lá para... É 3 e 4 também, todos os... Mateus 3, queridos. Mateus 3, no versículo 15, João Batista... Perdão, deixa eu só... Mateus 3, versículo 2, perdão. João vai dizer assim: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E no capítulo 4, verso 17, Jesus vai dizer a mesma coisa: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, nesses dois textos, tanto João como Jesus começam a ministrar sobre arrependimento, e arrependimento tem a ver com mudança de direção, com mudança de mente, com mudança de atitude, em tomar a atitude correta, em se arrepender dos seus erros, pecados, falhas, se voltar para Deus. Então nós olhamos que tanto João, que a Bíblia relata cheio do Espírito Santo desde o ventre, ele vai iniciar seu ministério dizendo arrependei-vos, como Jesus também vai iniciar o seu ministério dizendo arrependei-vos. E nós precisamos estar atentos a esta palavra, por quê? Porque quando nós crescemos, nos desenvolvemos, é fato, todos nós erramos, todos nós falhamos. O que nós não podemos fazer então? A Bíblia vai falar sobre acúmulo de pecados, acúmulo de erros. Tem pessoas que vão fazendo e cometendo erros, e como quem quer esquecer dos próprios erros, deixa para lá, até ver se um dia a consciência para de cobrar, a coisa fica esquecida. Mas no reino dos céus não é assim. No reino dos céus não existe esquecer. No reino dos céus se paga. A Bíblia Sagrada diz que aquilo que você semear, você vai colher. O caminho é ou se arrepender e se consertar, ou vai colher o fruto. Então o texto, quando nos chama a atenção para o arrependimento, é para que cada um de nós faça uma autoanálise. Olhe para dentro e veja a sua própria vida. E perdoe, queridos, ninguém vai poder te ajudar nesse negócio. Isso é muito particular. Quando Jesus Cristo chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu conseguiu olhar para dentro. Zaqueu conseguiu observar seus erros, e ele vai trazer isso à memória, dizendo para Jesus: olha, se eu tenho defraudado alguém, veja, ele está olhando para o passado dele. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, eu vou pegar metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Então ele começa a tentar se corrigir ali, porque ele começou a analisar a vida dele e ele viu que ele poderia ter errado em muitas coisas. Então ele vai confessar, ele vai declarar diante de Jesus que ele vai procurar acertar a sua vida. E tem muita gente que vai deixando as coisas embaraçadas para trás e não procura acertar. Quando você observa alguns textos bíblicos,
Irmãos, eu espero que muitos cristãos não estejam enganados. Por quê? Porque há muitos cristãos que vieram do mundo para o Evangelho, mas a vida embaraçada que antes vivia, as dívidas que antes tinha, alguns acham que está tudo bem agora, quando na realidade a Bíblia nos convida a outras atitudes. Porque se você de fato se converteu, aceitou a Cristo, há que se tomar uma atitude de arrependimento verdadeiro, e arrependimento verdadeiro tem a ver com ação. Arrependimento verdadeiro não é só de boca para fora. Arrependimento verdadeiro tem a ver com atitude. Quando você observa alguns textos que Jesus Cristo mesmo ensina, ele diz, olha, antes de deixar, e aí você observa que é cristão, né? Antes de deixar a tua oferta no altar, volta e te conserta com teu irmão. Então olha que a situação não pode ser trazida diante do Senhor de qualquer maneira. É necessário que você tenha de fato um arrependimento verdadeiro. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, os textos acerca do próprio João batizando, a Bíblia vai dizer o seguinte, que as pessoas confessando os seus pecados, arrependendo-se dos seus pecados e confessando, eram batizadas. Então imagina, irmãos, há situações que você precisa voltar e acertar. Por quê? Há pessoas que, por exemplo, hoje desfrutam de uma vida que foi uma vida de corrupção. O que ela tem um texto, eu não sei se está em Ezequiel, mas esse texto ele fala muito comigo. Quando eu li esse texto eu fiquei maravilhado. Fala assim, olha, eu vou usar na linguagem de hoje para ficar mais claro, né? Como se fosse isso aqui, ó. O bloco falará da parede, a madeira gritará no telhado. O texto está dizendo o quê? Por que o texto está dizendo que uma pedra, um bloco, algo inanimado vai estar falando? Porque o texto traz para nós a ideia de que como aquilo foi construído, edificado, com recursos que não foram adquiridos corretamente, aquilo nunca vai deixar de falar para você que não lhe pertence, que foi adquirido de uma forma errada, que precisa ser consertado. Então, quando olhamos para essa palavra de arrependimento, o Senhor nos convida a verdadeiramente agirmos e tomarmos atitude. Olha o que diz em Lucas. Lucas vai falar melhor para os irmãos. O próprio João em Lucas, olha o que ele vai dizer em Lucas, irmãos. Eu vou ler a partir do verso 8. Então, é preciso que nós venhamos entender isso. Jesus Cristo pagou as nossas dívidas impagáveis, mas Ele não nos ausentou de atendermos ou agirmos corretamente naquilo que precisamos. Ele não nos absolveu de erros entre nós uns com os outros. Nós precisamos, a Bíblia fala, se você deve alguma coisa ao seu irmão, vá a ele só. Então é bom prestar atenção nisso para que você não caminhe enganado. A dívida impagável Jesus pagou por nós. E é claro que vai haver situações que você também não vai poder mais resolver. Por quê? Porque o fulano já partiu para a eternidade. Mas você lembra de Davi? Essas passagens são interessantes. Davi, irmãos, havia feito um compromisso com Jonatas. E aí morre Saul e vai perecendo todo mundo. Só que Davi tinha uma dívida, ele falou, ele tinha um compromisso. E ele vai procurar quem? Mefibosete. Ele vai cumprir aquilo que ele falou. Então olha para esse caminho que Deus exige de justiça. E aí quando nós olhamos aqui para Lucas no capítulo 3, a partir do verso 8, olha o que ele vai dizer: produzir frutos dignos de arrependimento. Então,
se eu de fato me arrependi, qual é o fruto? O que eu estou fazendo para mostrar esse arrependimento? Então o arrependimento vai trazer fruto, vai trazer atitudes que vão fazer com que as pessoas que antes olhavam para você e diziam, aquele fulano é isso, ciclano é isso, vão olhar, agora rapaz, aquele cara se converteu mesmo. Ele tinha, olha, uma dívida comigo de anos. Veio até aqui e falou, rapaz, eu me converti, quero te pedir perdão, porque eu fiquei te devendo, te enrolando, e eu vou acertar com você. Então olha para isso, como nós temos atitudes que vão revelar a quem está à nossa volta, que de fato somos cristãos. Aí o texto vai dizer que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. O texto vai seguir, eu vou dar um salto aí só para nós não tomarmos muito tempo. O versículo 10, então a multidão o interrogou a João, dizendo o seguinte, que faremos então? Olha o que eles perguntaram a João, o que nós faremos? Aí João vai dar uns conselhos aqui que é bom nós observarmos. Ele vai dizer, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Esse primeiro texto aqui que nós estamos lendo tem a ver com amor ao próximo. Então, se eu me arrependi de verdade, se eu sou agora um cristão, eu vou ter que demonstrar esse amor ao próximo. Eu vou ter que socorrer alguém, estender a mão a alguém. Ele está dizendo, ó, quem tiver 2 túnicas e souber que há alguém que não tem nenhuma, dê uma para esse alguém. Se você tem alimento na sua mesa e vê que alguém está passando necessidade, faça da mesma forma de vida. Então, olha que isso aqui é fruto de arrependimento verdadeiro, da igreja verdadeira. Aí o texto segue. Chegaram também, olha o texto, os cobradores de impostos. Os cobradores de impostos geralmente sempre cobravam a mais. Não sei se todos, né, creio que não, mas no contexto aqui, a situação é a seguinte, olha, o fulano tinha lá uma fazendinha, um sítiozinho, e aí tinha que pagar o imposto, o cobrador de imposto, ele ia lá, e o imposto era uma cabra, ele pedia 2, porque ele queria ficar com uma para ele, outra levava. Então eles sempre faziam, de alguma forma, para tirar proveito da situação. Aí o texto está dizendo, olha, chegaram também os cobradores de impostos para serem batizados, e lhe perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Respondeu-lhes, não peçais mais do que vos é ordenado. Então olha como Deus exige fruto de arrependimento, não peçais mais do que é ordenado. Ou seja, você tem pedido mais do que é ordenado, você tem feito errado, então faça o que é correto. O texto segue dizendo, então os soldados o interrogaram, e nós o que faremos? Ele diz, a ninguém trateis mal, porque o soldado tem autoridade, e pode chegar fazendo o que bem quiser, bater e tal, armado, ninguém pode fazer muita coisa contra eles. Então, se for um soldado rebelde, vou usar essa palavra, ele vai agir de uma forma errada. Ele está dizendo, a ninguém trateis mal. Aí ele diz mais, não deis denúncia falsa. Quantas pessoas, né, já têm mentido, já têm falado coisas que não é verdadeiro, não têm se consertado, tem vivido a vida de cristão como se estivesse tudo bem, e alguém está dizendo, rapaz, aquela pessoa contou uma mentira que acabou com a minha vida, aquela pessoa foi falsa comigo e destruiu meus negócios. Então veja que tudo isso, queridos, fruto de arrependimento. Ele vai dizer, para o soldado, ele diz mais, e contentai-vos com o seu salário. Por quê? Há muitos soldados, e nós temos aí situações que já foram até reveladas, que acabam participando de algumas corrupções para aumentar o seu salário no final do mês, aceitam subornos em algumas situações. Então, João está falando sobre a questão dos frutos do arrependimento, que são essas atitudes reais que nós devemos tomar para de fato agradarmos a Deus, para de fato termos vida com Deus. Aí eu quero trazer para o encerramento aqui o texto que eu estava lendo antes, que é Mateus 3:15. Olha para isso aqui. Quando Jesus vai ser batizado, o texto diz assim, que João pede dizendo, olha, sou eu que quero ser batizado por ti, vem tu a mim.
E aí, o que nós encontramos aqui? Jesus dizendo assim: deixa por agora. Preste atenção nisso, e aqui estou encerrando. Pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então Jesus está dizendo que há uma justiça que o Pai exige, que recai sobre todos nós. E ele vai dizer que o Pai é exigente, ele é perfeito em sua justiça. E essa justiça, irmãos, não nos é pesada. Por quê? Porque o peso maior caiu sobre Cristo. O peso que caiu sobre Cristo foi o peso do sacrifício. Ele teve que ofertar sacrifício de morte, de entrega da sua própria vida na cruz do Calvário, para que eu e você não pudéssemos pagar as nossas dívidas dessa forma que era a forma da lei, a forma do mandamento de Deus. A alma que pecar só morrerá. Então o que Deus deixou para nós foi algo muito leve. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor exige de nós fé. Esta fé vai nos levar à obediência. Romanos fala isso. Romanos diz: a fé que nos traz a justiça, e que é pela obediência à palavra de Deus. Então, essa obediência em andar conforme a palavra do Senhor é leve, não é pesada. Deus não exige de nós nenhum sacrifício louco. O louvor que foi cantado hoje aqui, vem o Senhor, minha vida, está em Romanos 12. A oferta de sacrifício que Deus exige de nós hoje é o nosso louvor, é a nossa adoração, é a nossa vida no altar. Então o texto vai dizer que a obediência que Deus exige de nós, em tudo isso é para mostrarmos frutos de arrependimento, frutos que declarem para o mundo, para o reino espiritual, que você de fato se converteu. O texto vai dizer isso aqui, queridos: olha, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhos. Então todos estão olhando para nós, anjos, demônios, e o próprio mundo aí fora olha para nós. E o que revela que de fato somos cristãos arrependidos? As nossas atitudes, o nosso viver, o antes e o depois, a maneira como andamos. Então o Senhor vai exigir obediência, porque a obediência não é pesada, mas parece coisa infantil, parece coisa de fato de criança. Eu não vou entrar nesse tema, mas eu vou encerrar por aqui, só para você ter uma ideia. Quando o Senhor exige obediência de nós, parece coisa... Ele diz: olha, é preciso que você creia e seja batizado, para que você seja salvo. Isso não é pesado, não é pesado acreditar em Deus. Não é nenhum sacrifício acreditar em Deus. Não é nenhum sacrifício ser batizado, é um banho na água. Mas por que Deus exige essas coisas que parecem ser tão simples? Porque na realidade, o pecado é desobediência. E Deus nos traz e nos oferece uma coisa muito leve para provar para o mundo espiritual e para todos que estão à nossa volta que nós agora somos filhos obedientes. Você entende isso? Então o Senhor nos convida a viver em obediência à sua palavra. Quem crer e for batizado será salvo. Alguém vai dizer: mergulhar na água, eu mergulho todo dia. Mas é a obediência que vai trazer para você o resultado. Quando você cerca a mesa do Senhor e fala: olha, é necessário que vocês comam da minha carne, bebam do meu sangue. É um pão, é um pouquinho de vinho. Vinho e pão você come toda hora, a hora que você quiser. Mas quando você está na casa do Senhor e você obedece, todo o reino espiritual está vendo. Eles são obedientes a Deus. Glória a Deus. O segredo está na obediência. E Jesus vai dizer algo que eu quero encerrar. Ele diz: gente, olha, presta atenção nisso. Ele diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele não nos pressiona para que nós venhamos fazer algo impossível, algo louco, não. É leve, porque o arrependimento verdadeiro, a conversão verdadeira,
vai fazer com que você se submeta à palavra de Deus. Ofereça um coração quebrantado, dizendo: o que o Senhor pedir, eu farei. É tornar-se filho, é obedecer ao Pai. Se você pudesse colocar sobre os seus pés, eu quero orar com você, orar com sua família e pedir que você medite nessa palavra com mais cuidado. Eu não sei se é Romanos 4:19 ou 5:19, mas tem um texto que vai dizer assim, que pela desobediência de um homem, o pecado, a morte entrou no mundo, mas pela obediência de um só homem, todos também podem receber salvação por causa da obediência de Cristo. Coloque a mão sobre o teu coração, deixa eu orar com você e por você. Se tem alguém ferido por tuas atitudes, se tem alguém magoado por causa das tuas palavras, se há alguém que você precisa perdoar, se há alguém que você precisa consertar, pense nisso com cuidado. A vida eterna é para os filhos de Deus, e filhos de Deus são perdoadores, misericordiosos, amorosos. Filhos de Deus amam de tal maneira que são capazes de entrar no quarto e fechar a porta e pagar um preço sozinhos em oração por alguém que lhe despreza, por alguém que é até seu inimigo, ama até o próprio inimigo. E Deus vê tudo isso. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu só sei que Deus te chama para ser filho. E filho de Deus, ele se concretiza na obediência. Pai, mais uma vez nós entramos diante da tua presença. Eu não sei como os teus filhos têm andado, como cada um de nós tem andado, mas se nesta noite o Senhor pode trazer à memória, ao coração, o que precisa, no caminho por onde trilhamos, ser endireitado, acertado, se ainda há nas nossas mãos a possibilidade de trazer solução a algo que provocamos, que nesta noite teu Espírito possa nos conduzir a este verdadeiro arrependimento, de maneira que tudo que nos embaraça venha a ser desembaraçado, tudo aquilo que nos prende venha a ser cortado, tirado das nossas vidas por atitudes reais e verdadeiras de arrependimento que mostrem frutos que glorificam o nome do Senhor. Eu não conheço os corações, o Senhor que sonda e sabe todas as coisas. Não nos deixe nos enganarmos a nós mesmos com uma aparência que convence a muitos, mas com o coração distante do Senhor. Que o nosso coração nesta noite seja inteiramente apresentado ao Senhor, e que cada vida neste lugar possa olhar para si mesmo e atentar com temor para a tua palavra. Eu quero entregar cada vida nas tuas mãos e pedir que o teu Espírito, Pai, 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 a tua palavra diz que Jesus Cristo, ele ofereceu essa obediência. E a tua palavra diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele pagou um sacrifício, ele ofereceu um sacrifício tremendo. Mas para nós é tão pouco que nos resta fazer. É tão simples obedecer. É tão simples perdoar alguém. É tão simples devolver o que não é nosso. É tão simples agir da forma correta, sem precisar ser pendurado numa cruz, pregado numa cruz, humilhado numa cruz.
Que nesta noite o teu Espírito possa trazer consciência viva, que a voz do teu Espírito fale em cada coração, em cada mente, de maneira profunda, e que ninguém que aqui está venha se perder, nenhum de nós, Pai. Guarda-nos debaixo do sangue de Cristo. Eu peço perdão, misericórdia e graça sobre todos nós, e entrego todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. E você que assim crê e recebe esta palavra, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. E se pode, aplaude o nome dele, porque a ele toda a glória, toda a honra, toda a glória. Olha, deixa eu falar algo com vocês. Eu não vim pregar isso aqui hoje, irmãos. Era outra mensagem. Aí quando eu estava ali na cadeia, eu não sei se você conhece alguém, mas você sabe de alguém que está assim, andava junto e de repente agora fizeram assim, por quê? Porque houve algo mal feito, porque precisa ter conserto, porque precisa ter arrependimento. Ajuda. Fala, fulano, não age assim não, você está errado mesmo. Você precisa realmente tomar uma atitude. Então, pelo menos olhe para essa pessoa para que ela se desperte, para que ninguém se perca a salvação, a vida eterna se perca na eternidade. Deus abençoe, que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitória. Faz assim com as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, está encerrado. Obrigado, até segunda-feira, querendo Deus, com a paz de Jesus.